Olá, meu nome é Elizabeth Sartori, sou psicanalista. Vamos dar continuidade então ao nosso tema que é religião ocidental. Este é o quinto vídeo. Nós estamos falaremos nesse vídeo do quarto elemento que não compõe no dogma da Trindade. Como vocês já viram, deve ter ouvido nos outros vídeos, o dogma da Trindade é composto de três elementos, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E onde que está o quarto elemento? Para se tornar uma totalidade precisa de quatro, né? E lá só tem três. Três então é o representante da consciência, né? E o quarto elemento, ele faz parte do inconsciente. Assim como nos tipos psicológicos, nós teríamos três funções que estão na consciência e uma que está no inconsciente. Essa função inferior, que a gente chama que é a quarta função, ela vem do inconsciente de modo arcaico, primitivo, para fazer a pessoa compreender mais um aspecto do inconsciente coletivo que ela não está entendendo. E aí ela incomoda, ela mexe com as estruturas da pessoa, né? Ela mexe com a consciência da pessoa para que essa consciência se amplie. No caso da religião ocidental é a mesma coisa. Nós temos o dogma da Trindade, então, composto de três elementos, e o quarto elemento é aquele que vem perturbar, aquele que vem incomodar, né? Não há uma totalidade sem que tenha esses quatro elementos, segundo Jung, né? Nós estamos falando aqui do ponto de vista científico, que foi proposto por Jung. Então, entre a tríade e o quartênio, há, em primeiro lugar, uma oposição homem e mulher, né? O quartênio é um símbolo da totalidade, de uma unidade, ao passo que a tríade não é, porque a tríade denota, segundo, por exemplo, a alquimia, um estado de oposição. De um quartênio pode derivar duas tríades em oposição. É só vocês imaginarem um quadrado, parti-lo ao meio na forma horizontal, diagonal, né? E vocês vão ter então dois triângulos opostos, com vértices opostos. Energeticamente, a posição significa um potencial. Essa oposição significa um potencial, e onde há um potencial, há a possibilidade de um fluxo e de um acontecimento, pois a atenção busca esse equilíbrio. Quando a totalidade inconsciente se torna manifesta, ou seja, quando esta parte do inconsciente se manifesta, né? Que abandona esse inconsciente para entrar na consciência, esse elemento cria uma tensão na psique do ser humano. E surge o conflito, né? Muitas pessoas ficam com conflitos, com angústias, né? Provocado por esse elemento que vem, então, do inconsciente. Esse quarto elemento, ele fica no reino da mãe. Nós, na teoria junguiana, nós dissemos que a mãe é representante, então, é uma figura simbólica que representa o inconsciente, né? É muito confortável ficar lá, né? Não há nenhuma responsabilidade, nenhuma obrigação, nada. Simplesmente vive como a natureza assim permite, né? A gente considera uma mãe obscura porque a gente não sabe exatamente o que ela propõe, né? É, e a gente só vai saber disso quando a gente faz um sacrifício, né? Bom, tem um axioma de Maria que diz o seguinte: do terceiro surge um, como o quatro. Então, quando o terceiro produz o quatro, nasce ao mesmo tempo a unidade. Então precisa de três elementos para produzir esse quarto elemento, que é o que vai unir todas as partes, né? Esse quarto elemento, ele pensa por nós, né? A religião, que é a vinculação com o passado para a transformação e ampliação da consciência,
tem essa parte que permanece no inconsciente que a gente chama de sombra. Podemos também falar em ânimos, podemos falar em ânimas, né? A sombra é aquilo que a gente não tem conhecimento, mas que a gente projeta fora, ok? É algo desagradável, é algo que nos deixa incomodados. O ânimos é uma parte masculina que compõe a psique da mulher. E a ânima é uma parte feminina que compõe a psique do homem, ok? É sensível quando esse elemento, esse quarto elemento vem à tona, é sensível perceber a perda de consciência do ser humano. Você pode notar isso quando a pessoa fica enraivecida, né? Ou ela fica tomada por uma obsessão, uma compulsão, é o quarto elemento aí se manifestando, né? Muito bem. Para que a gente possa então falar desse quarto elemento através da religião, nós precisamos aqui entender por que a religião então é, não considera esse quarto elemento, né? Em primeiro lugar, era necessário que a religião fosse assim, fosse instituída desta maneira, porque naquela época havia, por conta das religiões pagãs, os instintos estavam muito aflorados. A igreja precisava fazer alguma coisa para que diminuísse a intensidade desses instintos, porque senão não haveria evolução, não haveria desenvolvimento, né? Tudo tem um andar, um caminho, e um dos caminhos foi retirar o quarto elemento desse dogma. Então, no princípio, foi considerado o Satanás como o quarto elemento. Por quê? O diabo é o inimigo da humanidade. Sua função é gerar culpa e medo. Muitos acreditam que ele não existe, isso é um grande triunfo para eles. O diabo é a personificação do mal, né? Pensem, tudo aquilo que vem de dentro, que nos incomoda, é algo que nos causa um mal-estar, né? É mal para a gente. O diabo então busca o pior do ser humano para conquistá-lo. Ele aparece na Bíblia com vários nomes, como serpente, demônio, Beelzebú, anjo caído, Lúcifer, é, pai da mentira, né, e outros. Por outro lado, ele é um libertador da humanidade também. Por quê? Somente encarando esse mal é que a gente pode negociar com ele, não é? A gente pode entendê-lo, podemos ampliar nossa consciência. A luta do bem e do mal habita cada ser humano. O diabo é a maldade que encarna no ser humano. Ele engloba muitos, milhares e milhares, e o demônio maior é o medo. Tem também o demônio da morte, da lua, e a gente vai dando nomes aí, né? A pessoa tem que escolher qual o caminho que ela quer seguir. Um pacto com ele é uma decisão de um ser humano livre, porque aqui fala assim em termos de pacto, mas é um olhar para todo esse mal que vem vindo. Não adianta fugir. Adianta você fugir de algo que está te atormentando, né? Psicologicamente, não. O negócio é enfrentar essa situação. E aqui tem a mesma conotação. O Satanás, ele nos acusa para Deus. E esta é a sua função, né? É uma ferramenta para dirigir toda a comunidade para a religião, né? Ele se encontra desde a criação até a batalha final mencionada no Apocalipse. Por que a gente segue duvidando de sua existência se a Bíblia fala sobre ele com tanta clareza? Deus é o diabo? Deus e o diabo seriam faces da mesma moeda? Né? Há um grupo que defende a ideia de que Deus e o diabo defendem o mesmo interesse.
No Antigo Testamento, vinha a ira e a bondade. O Deus da Bíblia é um Deus mau, era um Deus mau, e um Deus bom também, e um Deus que dava medo. Quer dizer, temos que obedecer e dar culto porque ele tem todo o poder. O Deus antigo do Testamento precisava usar da violência para se fazer justiça, e o Deus do Novo Testamento está voltado para o amor e por isso não precisa dessa violência. Né? Muito bem. Esses demônios, né, são os obstáculos. Que nem veja, Jesus, ele expulsa 7 demônios da Maria Madalena, né? Isso queria dizer que ela precisava enfrentar todos os medos dela para continuar sendo uma militante do projeto de Jesus, né? Então ela vai ser perseguida e por isso vai duvidar, vai ter medo. Então Jesus lhe tira esses medos, lhe tira esses obstáculos. É a libertação da marginalidade que ela tinha, né? O endemoniado era aquele sobre o qual não se tinha conhecimento sobre o seu obstáculo. A mente nos prende, é como se estivesse habitado por muitas vozes. É a fragmentação da personalidade, né? Aquela pessoa que fica ouvindo muitas vozes, faço ou não faço, tá certo, tá errado, fez isso, fez aquilo. Ela tá com a personalidade fragmentada, porque ela não está conseguindo ter uma atitude tranquila em relação àquilo que está acontecendo, né? Essa luta entre o bem e o mal, entre a tentação e a obediência, pecado e salvação, é tão antiga quanto a própria vida, né? É, o mundo, então, constrói a figura do diabo para simbolizar esse mal que nos atormenta e atormenta a todos, enquanto você não vai limpando, vai negociando, né? Nós somos produtos de um imaginário popular onde nós crescemos. É, então é assim, o céu é como estar perto de Deus e o inferno é como estar distante de Deus. Mas todo o resto como chama, chifres, foram uma invenção medieval. O meio que os artistas, pintores e outros usaram para descrever esse mal era pintando-o de vermelho, davam a conotação sexual. Chifres e patas de bode como o poder de fertilidade, que representavam um deus Pan, né? Que é o Dionísio na literatura grega. Mas isso não significa que o diabo não exista, né? Então, no cristianismo, o diabo funciona como um grande ordenador moral, ou seja, o que está mal está do lado do diabo e faz parte do pecado. E o que faz bem está do lado de Deus, né? No projeto de Deus, você tem que enfrentar os obstáculos e esses obstáculos são determinados com símbolos. E o símbolo mais importante é o Satanás, né? O significado da palavra diabo quer dizer anjo caído, o diabolo significa separar, né? Então, e o que, vamos dizer assim, o que chega a fazer então uma plenitude é a união, né? É o relacionamento, ok? Então, se você dentro da sua inconsciência tem um aspecto mal que vem à tona, vem para ser visto, vem para que você olhe para isso, vem para que você negocie com isso, né? A partir do momento que você consegue fazer isso, que você consegue um resultado disso, você acabou de fazer uma união, né? Então não houve separação. E em que situação esse diabo ataca? O diabo ataca quem lhe escapa, né? Ele vai como um predador que que é para perseguir aquele que escapou dele,
né? O problema aparece quando interpretamos de forma literal e não como simbólica. Muita atenção, simbólica. Toda linguagem religiosa e simbólica deixa de ser quando levamos ao pé da letra, né? Se a gente falar personificar esse diabo e dizendo que ele existe como aquele de patas, de chifre de bode, pintado de vermelho, né? Você está personificando, ele é um símbolo, ok? Então, o Satanás, diabo, Beuzebu, todos esses nomes dados para a questão do mal, é considerado o quarto elemento, serpente também, né? Então, não só ele, como a mulher também. Mas como que a mulher aparece aí associada ao Satanás, ao quarto elemento? É, como a serpente também está relacionada ao diabo, veja, diz a mitologia, então, que Eva aceita a sedução da serpente, pega o fruto proibido e o dá a Adão. Olha, se Eva foi seduzida pela serpente, ela tem a mesma atitude, né? E por isso essa mulher, a Eva, ela se tornou também o quarto elemento, o elemento feminino, ok? E aí nós entramos com a Virgem Maria. Por que a Virgem Maria, como mãe de Jesus, não está no dogma da Trindade? Né? Foi em 1984 foi descoberto o Evangelho dos Oráculos de Maria, escrito no século XX, ou desculpa, no século V ou VI, depois de Cristo. Está numa linguagem egípcia antiga. E até hoje eles estão traduzindo esse evangelho. Ele ficou 1500 anos escondido. E lá, pensem, oráculos, né, de Maria. Quem era essa mulher? Era uma vidente, uma feiticeira, uma curandeira? Bem, essa mulher, ela foi quando Jesus era pequeno, tiveram que fugir, né? E eles foram para o Egito. E no Egito tinha a deusa Estar, era cultuada a deusa Estar. A deusa Estar era segundo a mitologia, uma vidente, era uma pessoa que lidava era a deusa, Estar não, desculpa, a deusa Ísis, que era a deusa da fertilidade, da agricultura, e Maria tem imagens similares com ela, como dando de mamar, o filho de Deus no colo da mãe, né? Então, a Maria foi aprendendo muitas coisas no Egito, porque lá tinha muito essa história de mago, de pessoas que adivinhavam o futuro, né? Que curavam com as coisas da natureza. Então, essa mulher, a Maria, ela aprendeu muito com eles. Então, vamos fazer uma pausa aqui e vamos falar da bruxaria. Se a gente pensar em feiticeira, em curandeira, em vidente, naquela época, a gente pensaria em bruxaria, né? A bruxaria é um sistema de relações através de uma pessoa que faz um sortilégio, um malefício ou outra. Então, essa pessoa se sente afetada por esse malefício e recorre à figura da bruxa, né? Buscando a cura, pedindo então que o feitiço volte para quem enviou, né? Eu já não sei se vocês já viram alguma vez alguma pessoa se sente ameaçada nesse campo mágico e ela vai então algum lugar que mexe com isso, Pai de Santo, sei lá, e quer tirar esse mal dela e devolver para quem fez, como se tivesse então punindo a pessoa que fez. É uma espécie de bruxaria,
E essas atitudes já existem há mais de 30 mil anos, não é uma coisa que aconteceu lá na época, né? A magia, a feitiçaria e o contato com os poderes sobrenaturais se estenderam até tempos ancestrais, até o Antigo Egito. Então lá eles tinham tudo isso também. No Egito, as práticas mágicas ligadas aos sacerdotes faziam parte da cultura. Muitas das práticas religiosas foram absorvidas por Israel, né? Na Idade Média, se tentava identificar Maria e Jesus como personagens que aprenderam com a sabedoria dos egípcios, especialmente dos magos, e que foram dessas artes secretas que obtinham as fórmulas e o poder para realizar os milagres, né? E nos escritos encontrados há menções de práticas religiosas. Nos três primeiros séculos da era cristã, o termo usado era mago, que vinha do Egito, que hoje dizemos práticas de feitiçaria. E no Egito foram encontrados templos dedicados à Sagrada Família, especialmente a Maria, sendo que ela causou mais impacto no Egito do que Jesus, né? Por causa dos vários milagres que ela fez. Então, se a gente for olhar a história da mitologia, a gente vai encontrar então a Ísis, a Star, a Semele, a Afrodite, né? Todas com uma certa, um certo caminho para chegar em Maria, né? Como eu disse, Ísis, deusa da fertilidade, Star da Mesopotâmia, a virgem que é virgem quando ela nasce o filho dela, a Semele, cujo filho sobe, morre, sobe, ressuscita, Afrodite, que é a mãe deusa do céu, né? E a partir do século IV, seria muito difícil desvincular essas deusas da Maria, né? No inconsciente coletivo, na memória dos povos, sempre vamos conectar as mulheres com a possibilidade de dar vida, né? Porque tem um bebê em seu ventre, né? Mas também isso vai conectá-la ao momento da ressurreição, né? O bebê quando nasce é como se fosse uma ressurreição dela própria. Depois de vários séculos de transição, desde a adoração de Ísis ao culto de Maria e ao cristianismo, a veneração da deusa egípcia desapareceu. No entanto, a igreja cristã teria que enfrentar expressões de culto pagão ainda, que ameaçava suas doutrinas, né? A chegada do cristianismo a Roma mudou a história do mundo. A figura da Virgem Maria também haveria sofrido mudanças para adaptá-la às crenças pré-existentes na época. A Mãe de Deus foi despida de todas as qualidades essenciais da materialidade. A matéria foi privada da alma. Posteriormente, o Império condenou como bruxaria as mesmas atividades que transformaram Maria na mulher mais venerada pelo novo cristianismo romano. Depois, a personalidade de Maria foi por muito tempo considerada perigosa, né? A feitiçaria sempre havia sido considerada um perigo de ordem política e não tanto como uma questão religiosa, e era sempre individual, não havia complô, né? As primeiras condenações de bruxas aconteceram no século XIII, com o surgimento da Inquisição, cuja atividade principal não era contra a bruxaria, mas contra a heresia. A primeira heresia institucionalizada contra Deus e a favor do diabo foi a reunião no Sabá, uma ideia de complô contra o cristianismo. Bom, e depois aí a história começa a andar e aí na Espanha vamos dizer, criar uma Inquisição muito mais forte, né? Onde os judeus e os mouros tinham que se converter ao cristianismo, senão eles eram condenados e mortos. Na primeira parte aí da história da igreja, as mulheres que cultuavam Maria eram mortas dentro de sarcófagos com a imagem de Maria, né? Depois, o Papa Inocêncio, ele queria
modificar isso. E ele aceita, coloca Maria então como uma virgem, né? É, e essa virgem é virgem como antes de ter o filho, durante a gestação e depois da gestação, né? Elevando então Maria a uma divindade foi aí que apareceu o dogma da Assunção da Virgem Maria. Isso aconteceu por volta de 1950, porque a evolução tecnológica estava muito avançada. Foi nessa época que veio que apareceu a televisão, né, que foi inventada a televisão, começou a aumentar a comunicação, teve uma série de eventos que as pessoas estavam se distanciando demais da religião. Então era necessário que voltasse a ter os olhos na direção da religião para que acalmasse um pouco essa evolução muito rápida. E se a gente for lembrar, questão de pouco tempo atrás, foi tão rápido o crescimento que mal você pegava, fazia alguma coisa, olhava um computador, já vinha um notebook, já vinha ultrabook, né? E assim foi. E a gente tem hora que não sabe nem. Antes era o celular, não tinha celular, de repente apareceu o celular e depois foi para um celular mais moderno, hoje tem ultra moderno, e mal você olha, você já tem uma novidade, né? Muito bem. Então, a proclamação do dogma de Maria aconteceu nessa época, onde a, a, as coisas estavam, é, as conquistas das ciências, da natureza e da tecnologia ameaçavam os bens espirituais e psíquicos da humanidade de violenta destruição. Isso em 1950, pouco tempo atrás, né? A humanidade estava apavorada, como por exemplo com a bomba de hidrogênio, né? Como o tremendo desenvolvimento da ciência natural destronou o espírito, né, endeusando a matéria de um modo irrefletido, o mesmo impulso para o conhecimento científico constrói a ponte sobre o abismo que se abriu entre as duas visões do mundo. A Mãe de Deus é entronizada no céu, que é interpretada como um contragolpe deliberado à doutrina materialista, o qual representa uma insurreição dos poderes quitônicos, quer dizer, os poderes é, é, da terra, né? Maria foi envolvida, enquanto instrumento do nascimento divino e, consequentemente, enquanto ser humano, no drama trinitário, né? E por isso que a figura da Maria de Deus pode ser considerada um símbolo de participação essencial na humanidade. Em 431 d.C., Maria é proclamada mãe, a genitora de Deus. Havia uma seita onde adoravam Maria como a deusa da antiguidade. Ela encontrou acolhida entre as mulheres, né? A psicologia tende a ver o dogma da Assunção como um símbolo que antecipa todo esse desenvolvimento. Considera a relação com a terra e a matéria uma qualidade inaliável do arquétipo materno. Ok? Tudo bem. Então, a gente pode pensar que o arquétipo é o que é acreditado por toda parte e por todos. Se não for reconhecido de modo consciente, surge por detrás o malfeitor, o tenebroso, o anticristo, e não o Salvador, né? Talvez exista a ideia de um espírito maligno, quando se lê nas Escrituras que Deus é espírito. Isso soa como uma substância, e o diabo é investido com a mesma substância espiritual. O que podemos ver no Pai Nosso, a gente olha isso no Pai Nosso, na reza, né? Não deixeis cair em tentação, pois essa é uma função do tentador, do demônio, não é?
Então, é assim como o anjo, o demônio gosta de disfarçar-se em anjo de luz, a função inferior também influencia de modo secreto, de modo insidioso e preponderante, né, a função superior, é a nossa função da consciência, tal como esta reprime aquela na mesma medida, não é? Muito bem. E aí, a gente também pode pensar na ânima, que é essa porção feminina que está no homem e que a mulher, então, como responsável, como representante desta ânima, pode também ser esse quarto elemento, não é? Como os arquétipos do inconsciente hoje em dia não são mais praticamente expressos em figuras ditas religiosas, voltam para o inconsciente, ocasionando a projeção inconsciente sobre personalidades humanas mais ou menos adequadas, né? Então, um homem que tem a sua parte feminina mal desenvolvida, ele não negociou com ela, ele tem atitudes irritadiças em determinadas situações, situações até de pouca monta, né, de pouco valor, ele vai projetar essa mulher interna numa mulher personificada, né, numa mulher fora, e essa mulher vai trazer essas qualidades que ele tem interno. Quer dizer, ela também vai ser aquela mulher que tudo é muito sentimental, né? E, e assim. E grande parte do medo que o sexo feminino suscita nos homens é devido a essa projeção da ânima. E aí ele tem medo da mulher, né? Mas na verdade não é medo da mulher em si, é medo dessa mulher interna, desses aspectos femininos que ele traz dentro dele. A emoção, que é quando ela vem à tona nesse caso, é concebida como uma possessão, né? Desde os tempos mais remotos, e por isso dizemos ainda hoje que o indivíduo irascível é possuído pelo demônio ou por um mau espírito. Quando algo de psíquico ocorre no indivíduo, esse sente que o fenômeno lhe pertence, trata-se do seu próprio espírito. No entanto, se algo de psíquico lhe ocorre como algo estranho, trata-se de um outro espírito que talvez possa causar-lhe uma possessão do diabo, né? Então, no primeiro caso, vai ser relacionado com uma atitude subjetiva. E no segundo caso, em relação à opinião pública, ao espírito da época, né? Com o arquétipo da ânima no reino dos, com o arquétipo esse arquétipo da ânima, entramos no reino dos deuses. Tudo que é tocado pela ânima torna-se luminoso, né? Ele surpreende, é tabu, é mágico, é perigoso. Ela é a serpente no paraíso do ser humano inofensivo, cheio de bons propósitos e intenções. Ela convence com suas razões a não se lidar com o inconsciente, pois isso destruiria inibições morais e desencadearia forças que seria melhor permanecerem inconscientes, né? Como quase sempre ela não está errada, pois a vida não é só o lado bom e também o lado mal, porque a ânima quer vida, ela quer o bom e o mal, tanto a vida do corpo quanto a vida psíquica têm a indiscrição de se portarem melhor e serem mais saudáveis sem a moral convencional, né? Os primitivos tendem a afetos descontrolados, pois neles a consciência submerge com facilidade, né? A consciência vai lá para baixo, dando espaço então à possessão. Por isso, todo o esforço da humanidade concentrou-se na consolidação da consciência, né? Então foi necessário que só lidasse com os três aspectos que são os da consciência, porque senão as pessoas ficavam possuídas. E os ritos serviam para esse fim, assim como os dogmas. Eles eram os muros construídos contra os perigos do inconsciente,
né? Muito bem. E a gente não pode pensar no bem sem olhar para o mal. O bem e o mal, eles contêm a mesma proporcionalidade, né? Se você olha para uma pessoa que é muito boazinha, pode acreditar, o mal que ela tem é na mesma proporção, isso está guardado lá no inconsciente. E aí o Ocidente O Ocidente degradou-se animicamente, quer dizer, ele pegou esse quarto elemento e guardou lá no inconsciente e não mais queria ter contato com ele, né? E isso era uma atitude de se apropriar do bem, né? E aí o mal, quando vem, vem para destruir. O pensamento cristão diz que o mal é a privação do bem, negando que o mal tem existência absoluta. A experiência psicológica nos mostra que o bem e o mal constituem um par de opostos do chamado julgamento moral e que tem sua origem no próprio homem. Não podemos falar do bem sem falar do mal. Se o mal não é substancial, o bem não passa de um algo vago. Uma concepção desse mal é que ele tem substância, como o demônio, né? Na Idade Média, antes vamos dizer assim, de organizar essa igreja, as pessoas brincavam dentro da igreja, jogavam dados, cantavam, falavam palavras obscenas, defecavam na igreja, relinchavam, né? Tem um lugar na França onde eles comemoravam o momento da entrada de Jesus em cima daquele burrinho, né, no final do ano, no ano novo, com relinchos dentro da igreja, né? Olha que nível chegou, uma coisa bem primitiva, é, bem arcaica, né? E aí algumas pessoas se incomodavam com isso, né? Eles lançavam também fumaça fedorenta, eles cantavam canções indecentes, comiam comidas gorgurosas, tudo era um oba-oba dentro da igreja. E este era o verdadeiro sabá das bruxas, né? E era popular, razão pela qual exigia um esforço enorme no sentido de libertar a igreja aos poucos dessa herança antiga, precisava terminar com a religião pagã, né? Então, a Assunção da Virgem Maria vai colaborando para isso, né? Primeiro vem então a Santa Inquisição, onde começa a eliminar essas religiões pagãs, essa influência, colocando ordem na casa. Se a gente pensar, às vezes, nos governos, é preciso as medidas muito difíceis, assim como nas nossas vidas. Às vezes temos que chegar a algum extremo diante de um caos, né? E aí parece que as pessoas são muito duras, né? Mas precisa para poder organizar e depois começar um novo momento de vida, um novo momento de desenvolvimento. Então, o dogma da Trindade compõe de 3 elementos masculinos, como eu já disse, né? Daí vocês entendem que por que o celibato não inclui a mulher, né? Porque a mulher é vista como o diabo, como a serpente, ok? O homem não pode superar os seus conflitos com suas próprias forças. Ele necessita da conciliação e do consolo divino, da espontânea revelação do Espírito, que não depende da vontade do homem,
Esse espírito é um acontecimento autônomo da alma, né? O Espírito Santo é a conciliação dos apóstolos dentro da quaternidade da vida, e por isso a resposta ao sofrimento no interior da divindade é personificada em Cristo, né? Muito bem. Sem esse quarto elemento, não há realidade, não haveria essa realidade tal como conhecemos. O símbolo é a representação na consciência da totalidade do homem, né? Então, a gente pode ver num sonho, se você tiver 3 quadros e um martelo, né? 3 seria a pessoa que sonha com isso, ela está falando da consciência e do martelo. Aí vai depender do contexto do sonho. 3 homens e uma mulher, 3 cores e um pincel, né? Ele está falando da fraternidade. A individuação aparece simbolizada pela adição do quarto componente. Suponhamos que essa pessoa tenha sonhado com 3 homens, só falta o quarto elemento, né? Então, se vem o terceiro elemento, que seria 3 homens e uma mulher, conclui que a quaternidade é esse símbolo do si mesmo, né? Daquilo que a gente traz aqui dentro de nós. Então, a imagem divina da quaternidade é o reflexo do si mesmo percebido no plano subjetivo, de forma íntima, precisa de uma totalidade para habitar o mundo da psique. Cristo é considerado como símbolo do si mesmo, porque ele é dogmamente sem pecado, certo? Bem, tem uma frase para a gente encerrar que Jung diz assim: quem não tem vontade própria ou uma vontade contra o Criador e qualidades diversas dele, como as de Lúcifer, não possui existência autônoma, não estando em condições de tomar decisões de ordem técnica, de natureza técnica. O que ele está querendo dizer aqui é que se você for por um lado ou for para o outro, você está considerando a moral, tá certo? Você está só considerando a moral, né? É que você precisa, então, nem ir deste lado, nem ir deste, ou aceitar este e este ao mesmo tempo, para que você possa olhar para isso e, com a ética, questionar essa moral, ok? Nos vemos em outra oportunidade.